Boa noite, meus amigos. É um prazer, uma vez mais, estar com os irmãos da Sociedade Espírita Jesus, falando, conversando sobre doutrina espírita. Como é de praxe, né, nos nossos encontros, gostaríamos de convidar os amigos para levarem o pensamento numa prece. Pai amado, que nos deu o dom da vida, nos criou imperfeitos e simples, nos dando a oportunidade do progresso, da evolução. Guia-nos com tuas mãos amorosas, uma elevação. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, inspira-nos com teu exemplo, com teu caminho, a construção do homem novo, do mundo regenerado, da reforma íntima que tanto desejamos. Benfeitores, amigos, nossos guias e protetores, sigam nos intuindo e protegendo, para que possamos cumprir o plano reencarnatório com os quais nos comprometemos. E assim, sabendo de todo o amparo que nos cerca, pedimos a permissão dos benfeitores para dar início às nossas atividades. Então, meus irmãos, de maneira bastante singela e despretensiosa, trouxemos um tema hoje que nos é bastante interessante e bastante pertinente no mundo de hoje, né? Trazemos bastante reflexões, né, acerca da doutrina dos espíritos, da nossa doutrina amada. E, seguidamente, assim, nós nos questionamos qual será o papel da doutrina espírita dentro do cristianismo. A doutrina espírita, ela é cristã? E se ela é cristã, qual é o papel do espírita com relação ao cristianismo? Então, tudo isso nos traz materiais, assim, ó, para uma reflexão, para que possamos ter ideias, né, a respeito de o que é ser cristão no mundo de hoje. Qual é o papel do espírita perante o pensamento cristão? Então, conversando com o Michael, nós pretendemos trazer uma reflexão singela que trata sobre a doutrina espírita e o pensamento cristão. Até que ponto elas se alinham? A doutrina espírita, ela é cristã? Podemos dizer que o pensamento espírita e o pensamento cristão, eles andam de lado a lado? Ser cristão quer dizer que a doutrina espírita é igual às outras escolas religiosas? Então, nós podemos tirar várias reflexões, e uma muito importante, né? Qual é o pensamento cristão hoje? O que a doutrina pode nos trazer a respeito de reflexões que cercam o cristianismo hoje? O que podemos fazer dentro do mundo contemporâneo, alicerçado, escorado dentro do pensamento cristão? Então, são muitas reflexões e um tempo muito pequeno, né? E a nossa ideia não é concluir, né? Não é fechar, encerrar o assunto, mas simplesmente fazer uma base e deixar subsídios para que cada um de nós pense, conclua e tenha seus próprios pensamentos, suas próprias reflexões. Então, quando a gente fala de doutrina espírita, só para unificar um pouco,
porque nós sabemos que muitos irmãos que estão conosco hoje podem estar nos assistindo pela primeira vez. Então, quando nos falamos de doutrina espírita ou espiritismo, nós estamos referindo a uma doutrina que tem um aspecto científico, filosófico ou moral e religioso, como queiram, que foi criada em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, que é um pseudônimo, né? Não é o nome original, não é o nome de batismo, né? De registro. O criador mesmo é Hippolyte Léon Denisard Rivail, um pedagogo e escritor francês, que vai se interessar por fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo na França daquela época, da metade do século, né, por volta de 1856, 55, e vai estudar esses fenômenos, dando a eles bastante atenção, uma análise racional, lógica e científica dentro do pensamento científico que se desenvolvia naquela época na humanidade, e em particular na França. Desse contato e desses estudos com os espíritos, Kardec vai produzir 5 obras muito interessantes, que são consideradas as 5 obras básicas da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857. O segundo é o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. O livro O Céu e o Inferno, publicado em 1865, e, finalmente, o livro A Gênese, publicado em 1868. Essas são consideradas 5 obras básicas da doutrina espírita. Não são as únicas obras de Kardec. Nós vamos ver o livro que é o Espiritismo, o livro Viagem Espírita, e toda a coleção da Revista Espírita, de artigos e publicações que Kardec publicou durante um longo período, que hoje são encadernada, apostilada por fascículos anuais. Mas essas são as obras consideradas pilares da doutrina espírita. Então, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 625, a pergunta que Kardec formulou aos espíritos superiores. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha bem a pergunta, irmãos. No primeiro livro, no livro que é o alicerce, a base, a obra mais importante da doutrina espírita, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí nós vamos ver a resposta: Jesus. Em algumas traduções está: vede Jesus. De qualquer maneira, é a resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos. Tal é a síntese que os espíritos deram nessa resposta. E abaixo nós temos o comentário de Kardec, onde o codificador diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Então, nessa primeira parte, na resposta à pergunta, nós vemos que Jesus é um modelo, é um guia e modelo. Ora, se ele é um guia, ele deve ser seguido. Se ele é um modelo, ele deve ser copiado. Então, se ele pode ser seguido, ele pode ser copiado, Jesus é um modelo alcançável pela humanidade. Mais adiante, Kardec vai colocar, né, que Jesus, né, é o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra.
o ser mais puro. O que é Jesus, então, quando se fala, se refere a ele como o ser mais puro que quantos têm aparecido na Terra? Um espírito, como nós. Jesus não é Deus, na visão espírita. Jesus não é uma essência, um fragmento, uma porção da divindade. Jesus é um espírito evoluidíssimo, mas um espírito como nós, muito na nossa frente, mas ainda assim um espírito que se materializou na Terra para exemplificar como podemos vivenciar as leis divinas na sua mais pura manifestação, na sua mais nítida clareza, no seu mais fiel exemplo. Continuando, quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios. Isto aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiadamente terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas, estatuídas, né, aí deve ter instituídas, né, para servir às paixões e dominar os homens. Então, nesse segundo parágrafo, Kardec coloca que os desvios e os equívocos colocados nos evangelhos e particularmente nas religiões que se inspiraram no cristianismo, tem raiz humana, na imperfeição humana, né, nos defeitos e nas próprias imperfeições da humanidade, não tem a origem em Jesus e muito menos divina. A terceira obra que Kardec vai editar, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai se dedicar exclusivamente à análise dos evangelhos da moral cristã. E aqui nós pegamos uma apresentação da União Espírita Mineira, que foi um material que encontramos que melhor descreve, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Começa essa instituição em sua página. O Evangelho segundo o Espiritismo é a obra da codificação espírita que trata especificamente do aspecto religioso ou moral da doutrina. Então, é a obra que se destina a esse aspecto moral, religioso. Nós já vimos que no próprio Livro dos Espíritos, os Espíritos já falam a respeito de Jesus. Mas é no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec vai se deter nessa análise, desse estudo, desse aspecto moral dos Evangelhos à luz da doutrina espírita. Esta obra, inúmeras passagens do Evangelho de Jesus e seus ensinamentos, particularmente os de ordem moral, aclarando assim a mensagem do Cristo com a realidade da vida espiritual. Então, ele vai comentar as passagens do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, dando ênfase nos de ordem moral, né, e clareando esse conhecimento dentro do conhecimento que já temos hoje, em particular da doutrina espírita, da vida espiritual. Não sendo um livro à parte, um novo Evangelho, esta obra apresenta-nos, sim, o Evangelho de Jesus, explicado segundo os ensinamentos espíritas. Então, não se trata de um Evangelho novo, né? Um Evangelho apócrifo, do outro, não, ou do Evangelho de Allan Kardec. Não é isso. Ela é baseada, né, nos 4 evangelhos conhecidos, né, canônicos, mas também aparecem citações do Velho Testamento, algumas citações de Paulo, que são comentadas à luz do conhecimento espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo não tem outro objetivo senão de conclamar-nos ao estudo e entendimento das sempre novas palavras de Jesus.
Então, o pensamento cristão não está desatualizado, mas pelo contrário, ele é extremamente contemporâneo. Mais que isso, somente agora, com o avanço científico e cultural, é que nós podemos nos aprofundar naquilo que Jesus disse, que visivelmente grande parte dos seus ensinamentos estavam muito à frente do seu tempo, né? E Jesus plantou a semente que começa a ser colhida em grande parte nos tempos de hoje. Em seus 28 capítulos, o último dos quais uma coletânea de preces, o Evangelho segundo o Espiritismo é um convite que a espiritualidade nos faz para entendermos e vivermos a mensagem do Cristo. Muito interessante essa apresentação que a União Espírita Mineira faz do Evangelho segundo o Espiritismo. Num artigo de Marta Antunes, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que ela fez para a Congregação das Igrejas Cristãs, a pedido dessa instituição. Então, ela vai escrever, né, para religiosos, para religiões que se autodenominam cristãs, falando de como é o Jesus espírita. Um artigo muito interessante da Marta Antunes, e colaboradora da FEB, autora de livros, né, uma trabalhadora muito conhecida, com grandes serviços prestados ao movimento espírita, e ela começa assim: Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, nos transmite roteiro seguro para atingirmos, ali está o errinho, para atingirmos os píncaros da nossa plenitude espiritual por meio da vivência do seu Evangelho. Então, já coloca apresentando Jesus como mestre e Senhor. Né? Mestre, em que sentido? Professor. Né? Jesus é o sublime pedagogo, aquele que nos ensina, que nos educa, né? Que nos apresenta o conhecimento. E Senhor, né? Porque o Cristo, na visão espírita, e ela vai trabalhar isso mais para frente do texto, é o governador espiritual do nosso planeta. Ele é o responsável por todo o planeta Terra e todos os seres vivos que estão vinculados a esse planeta. E quem deu essa autoridade a ele? Jesus, Deus. Né? Então, ele nos transmite roteiro seguro para atingirmos o píncaro, quer dizer, ponto mais elevado da nossa plenitude espiritual, por meio do quê? Da vivência do seu evangelho, da sua boa nova, da sua filosofia, do seu conhecimento que ele relegou a nós. Mas não basta simplesmente se dizer cristão ou se dizer que adere a uma escola espírita. Isso é muito importante, e a doutrina espírita veio relembrar isso aí que parece andou esquecido por parte da humanidade que se diz cristã. É de fundamental importância por todos, portanto, que todos nós, cristãos, nos debrucemos sobre os textos sagrados das Escrituras, dos ensinamentos do Mestre Nazareno, esforçando-nos para adquirir maiores esclarecimentos a respeito dos ensinamentos do venerável governador espiritual da Terra, a fim de que possamos compreender em espírito e verdade a gloriosa mensagem de amor que ele nos transmitiu. Então, o que a Marta vem querer nos colocar a respeito de Jesus e do ensinamento cristão? Ele exige de nós leitura, conhecimento, reflexão, meditação. Que nós nos apropriemos dos seus ensinamentos, meditemos, estudemos, meditemos, que a gente reflita para poder acontecer um processo educativo, pedagógico, transformador, para que aí sim, compreendendo o que ele queria dizer, nós possamos nos transformar e transformar o planeta. Entendendo a sua mensagem, que é de conhecimento, mas acima de tudo de amor. Mas então não basta simplesmente dizer que segue. Jesus é preciso compreendê-lo. Porque como eu vou vivenciar a sua doutrina, como eu vou seguir se eu não a entendo?
como eu vou aderir a algo que eu não compreendo? Então, esse equívoco vem sido sistemático na humanidade cristã ao longo dos tempos. Se diz cristã, adora Jesus, no entanto, não o compreende. E não o compreendendo, não consegue segui-lo. Então, esse dizer-se cristão, né, esse se dizer cristão, na verdade, fica muito longe do real cristianismo. É um cristianismo da boca para fora, de rótulos, e não de essências. Mais adiante, a Marta conclui: a construção da mentalidade cristã passa, então, pelo entendimento do Evangelho e pelo esforço de melhoria moral ensinado pelo Cristo. Então, primeiro, uma apropriação cognitiva, eu entendê-lo. E nisso a doutrina espírita nos ajuda muito. Porque aproveitando essa evolução intelectual que abraçou a humanidade, particularmente nos 3 últimos séculos, ela nos traz um aprofundamento, relembrando princípios como o da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, da reencarnação, da mediunidade, que haviam sido esquecidos particularmente no mundo ocidental, permitindo uma imersão, um aprofundamento, um entendimento mais profundo do conhecimento cristão. Para que aí, entendendo de maneira menos rasa, menos superficial, possamos extrair mais conhecimento que nos permita a melhoria moral, a transformação ética, a mudança, que é o que a Boa Nova tem como objetivo principal, a transformação do homem, a conquista do reino dos céus, que não é um local no espaço, nem um título, uma honraria, mas uma transformação íntima, um estado vibratório, uma conquista interior. Nos colocando em comunhão com Jesus. E segue a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Enfatizamos que sempre somos abençoados pela providência divina quando efetivamente nos dispomos a conhecer e vivenciar a mensagem cristã. Então, recebemos muito auxílio quando nos dispomos ao conhecimento e, em particular, à vivência. Recebemos sempre um apoio individualizado, através dos nossos mentores, de espíritos afins que nos inspiram, que nos ajudam, espíritos que são responsáveis pelo movimento espírita, companheiros encarnados que catalisam em nós, inspiram em nós, né, a vontade, o desejo, nos auxiliam tanto na compreensão como na vivência. Mas também a humanidade recebe esses espíritos missionários. Né? E nos diz Marta Antunes que em todas essas épocas da humanidade renasceu entre nós valorosos cristãos, mensageiros de Deus e do Messias divino, incumbidos da missão de restaurar o Evangelho de Jesus. E aqui ela vai citar um dos grandes missionários, que veio no momento que a igreja se encontrava mais perdida, mais desvirtuada, talvez a humanidade, num dos seus períodos mais trevosos, de maior escuridão. Um exemplo notável foi Francisco de Assis, Giovanni de Pietro de Bernardone, nascido em Assis, Itália, em 5 de julho de 1182, e falecido em 3 de outubro de 1226, também em Assis, o qual, aí ela vai citar Dante Alighieri, né, poeta e escritor, né, italiano, que se referiu a Francisco de Assis como uma luz
que brilhou sobre o mundo. E tivemos vários outros espíritos que vieram e vêm até hoje, né, com a missão de vivenciar a moral cristã. De que como se é possível viver na Terra com Jesus. Podemos citar alguns não cristãos que tiveram uma vida cristã, como Mahatma Gandhi. Podemos citar cristãos, como Madre Teresa de Calcutá. E podemos citar espíritas, como Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Exemplos não nos faltam, né, de como é possível viver na Terra seguindo os preceitos e os princípios de Jesus. Contudo, segue Marta, a despeito do caráter renovador da mensagem cristã, esclarecemos que Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la aos homens, e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, Jesus, em vários momentos do Evangelho, repetia aos fariseus: eu não vim destruir a lei, né? Vim cumpri-la, lhe dar seguimento. Ele veio aprofundar e explicar o ensino dos profetas. Para aquela humanidade que não entendia, para aquela coletividade que não conseguia vivenciar e atualizá-la de acordo com o conhecimento contemporâneo. Também a doutrina espírita não veio refugar os pensamentos cristãos. Ela veio dar seguimento, cumprir aquilo que Jesus anunciou, com a possibilidade de nos atualizar, de nos permitir um grau de aprofundamento e de compreensão que aquela sociedade pré-industrial, aqueles homens primitivos, não tinham condições de entender. Então, o cristianismo encontra muito espaço no mundo contemporâneo, porque hoje temos condições de entendê-lo num grau de profundidade que antes não nos era possível. Ah, mas como, Eduardo? De maneira muito simples. Quando Jesus nos fala da importância da vida eterna, da sobrevivência da alma após a morte, imaginemos a dificuldade que aqueles homens tinham, que tinham muita dificuldade em lidar com o abstrato, com o não concreto. Não entendiam uma realidade espiritual, não estavam totalmente cientes. Passado 1.800 anos após, com o advento da doutrina dos espíritos, nós vemos a mediunidade como evidência da sobrevivência e da individualidade do espírito ser estudada de modo científico a respeito de uma forma que não restasse dúvidas a respeito da identidade da entidade comunicante. E todos que seguiram ao longo do tempo, como o livro A Vida Triunfa, de Paulo Rossi Severino e de Marlene Nobre, onde mais de 100 comunicações de Francisco Cândido Xavier foram analisadas, estudadas, dissecadas, onde Chico, sem conhecer a família que recebia suas cartas psicografadas, em nenhum momento errou um apelido, um nome, e em várias mensagens apresentou situações e contextos que a família desconhecia no momento e teve que pesquisar depois. Citou familiares que se encontravam com o desencarnado no mundo espiritual. Então, a mediunidade bem estudada nos dá uma evidência poderosa da sobrevivência da alma, que não somos um corpo físico somente, estamos momentaneamente revestidos de um escafandro de carne, mas não somos esse corpo. Somados a isso, vamos ver vários estudos
que tentam descortinar a realidade da vida espiritual. Como, por exemplo, as experiências de quase morte, de EQM, que a partir da década de 70, com o avanço do intensivismo, das técnicas de ressuscitação, de suporte vital, onde muitas pessoas que foram clinicamente dadas como mortas voltaram à vida. E voltaram, muitas delas, trazendo impressões do que seria a vida espiritual do outro lado de lá. E essas impressões, esses relatos, atraíram a atenção de muitos pesquisadores. O primeiro deles foi o médico e psiquiatra norte-americano Raymond Moody Jr., que na década de 70 escreveu o livro Vida Além da Vida. E nesse livro, ele vai colocar que várias pessoas, independente religião, sexo, grau de escolaridade, etnia, reportavam as mesmas impressões da sua experiência enquanto ficaram dados como mortos, seguindo um padrão. E ele se convenceu da realidade da imortalidade da alma pelos estudos de experiência de quase morte. E vários outros pesquisadores, como Jim Tucker, Herendur Haraldsson, Sam Parnia. Aqui no Brasil, temos o Dr. Alexander Moreira Almeida, pessoas que estudam, se debruçam a esse fenômeno. Então, quanta oportunidade tem o homem contemporâneo para atestar a evidência, a realidade daquilo que Jesus dizia. Meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O reino de Jesus é o reino espiritual. E hoje temos poderosas evidências científicas que nos dizem, sim, sobrevivemos. Quando Jesus nos fala da reencarnação, que as pessoas tinham dificuldade de entender a reencarnação, interpretavam por outras coisas. Hoje temos estudos espontâneos, como recordações espontâneas em crianças, dos 4, 5 até os 7 anos de idade, onde ela se recorda de forma espontânea de suas encarnações passadas, identificando pessoas, relatos, localidades, situações, com marcas de nascença que correspondem a ferimentos fatais que levaram ao óbito em outra existência. Tudo isso muito bem documentado por pesquisadores, do quilate do Dr. Ian Stevenson, do quilate do Dr. Hemendra Banerjee, do quilate do Dr. Herendur Haraldsson, no Brasil de Hernani Guimarães Andrade, que pesquisam esses fenômenos espontâneos e documentam de forma científica, juntando milhares de casos em suas obras como Reencarnação, a Lei Biológica, Reencarnação do Brasil, do Hernani Guimarães Andrade, e estudos de reencarnações, de recordações de reencarnações passadas provocadas por hipnose, por relaxamento, provocado por passes. E aí vamos ver vários autores, como o primeiro Alberto Rochat, no começo do século passado, Netterton, Edith Fiore, Goldberg, Brian Weiss. Aqui no Brasil temos diversos autores, como Mauro Quito, o próprio Hernani Guimarães Andrade teceu alguns comentários, muitos pesquisadores, Maria Júlia Preto Pérez, pioneira no estudo da EQM, da TVP, da Terapias de Vivências Passadas, difundindo em vários congressos, em várias
por vários meios, as terapias regressivas. Então, hoje, para nós vemos muitas evidências da reencarnação, que atestam aquilo que Jesus dizia: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Porque precisamos de muitas reencarnações. E hoje temos evidências que nos atestam, dizendo que Jesus estava certo. Então, é mais fácil sermos cristãos hoje. Porque temos um alicerce teórico que confirma aquilo que Jesus dizia. Seguindo o pensamento de Marta, e é por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Então, esses conhecimentos, Jesus ordena uma ética de solidariedade, de amor entre as criaturas, e das criaturas para com Deus e de Deus para com as criaturas. Então, o que rege é uma lei de colaboração, de apoio mútuo, onde as criaturas se auxiliam, se apoiam, se suportam mutuamente, colaborando dentro de uma teia, de uma rede, para que juntos progridam mais rápido do que progridiriam sozinhos. E encerra Marta nos lembrando de um episódio do Evangelho de Mateus. Os deveres do homem para com Deus e para com o próximo são sintetizados nessa máxima do Cristo, assim registrada por Mateus, no seu capítulo 22, versículos 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei de Deus? Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E nós ainda, mesmo na contemporaneidade, ainda temos um pouco de dificuldade de entender esse amor. Parece uma linguagem de efeito, parece uma frase motivacional, como as muitas que nós vemos por aí, carente para muitas pessoas de verdadeiro significado. Não. Para Jesus, o amor é a lei, a força mais importante que rege o universo. E é engraçado que isso é atestado por essas experiências que relatamos, que atestam tanto a imortalidade como a reencarnação. Todos esses estudiosos, nos seus achados, nas suas pesquisas, reforçam como é importante o espírito, na sua caminhada, aprender a amar. Tem um episódio do livro Vida Depois da Vida, do Raymond Moody Jr., onde uma senhora que teve uma experiência de quase morte, e ela passou por um túnel, e nessa extremidade do túnel, ela se viu saindo do corpo, passando por um túnel de luz, e no final desse túnel tinha uma entidade luminosa. E ela sentia vir daquela entidade um amor incondicional. Amor. Não sentiu autoridade, rigidez, não, amor. Um amor incondicional, aquele amor que chamamos de ágape. E a entidade, e ela começou a querer defender, né, a dizer assim: olha, eu fui bandeirante, eu ia na igreja, eu fiz trabalho voluntário. E a entidade sorriu para ela, como se um ser de luz pudesse sorrir, e ela recebeu mentalmente simplesmente essa observação: o quanto você amou
E ela entendeu a que tipo de amor a entidade luminosa se referia. E ela tinha dificuldade em explicar para o pesquisador, olha, não é o amor de marido e mulher, não é esse amor dos amigos, é um amor maior, é um amor doação. E ela se lembrou de pequenas coisas que passavam quase que desapercebida na vida dela, mas que ela fez sem segundas intenções, pela vontade espontânea de ajudar, de ser útil. E ela encerra a fala dela, né, a entrevista dela, dizendo, olha, eu saí extremamente convencido. Só tem duas coisas que são importantes que a gente vem aqui para aprender, que resumem tudo que a gente tem que fazer aqui. A primeira é amar. Aprender a amar. E, num segundo momento, adquirir conhecimento. Mas eu entendo que amar é mais importante. Os dois são importantes, mas amar é o mais importante. Vejam, meus irmãos, esses relatos sobre a importância do amor para nós espíritos remetem a tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava. Então Jesus encontra-se atualíssimo. Encontra-se ainda, os seus ensinamentos ainda são imprescindíveis para a humanidade, porque não conseguimos compreendê-lo na sua magnitude, muito menos vivenciá-lo. O desafio para o homem contemporâneo ainda continua em entender o ensinamento, se aprofundar no que Jesus dizia na sua filosofia, na sua ciência, e mais ainda em vivenciá-la. Vivenciar essa existência amorosa, solidária, fraterna, colaborativa, quanto esse mundo competitivo, individualista, dista do modelo que Jesus pega e pregou na sua vinda na Terra. Numa ação empática, solidária com nossos semelhantes, na construção de uma sociedade justa, harmoniosa, fraterna. Então, o desafio dos cristãos, sejam eles espíritas ou não, é entender Jesus e vivenciar os seus ensinamentos na vida diária. E nós, espíritas, temos um desafio ainda maior, porque nós trazemos um arcabouço teórico que nos permite enxergar e nos aprofundar nos seus ensinamentos de uma maneira que a maioria dos nossos irmãos ainda não podem, não possibilitam, não ainda compreendem de maneira tão profunda como nós podemos compreender. Os princípios da doutrina espírita nos permitem uma imersão maior no pensamento cristão. E isso deve ter como resultado uma vivência cristã maior. Esse é o desafio da nossa contemporaneidade. Nesse mundo, hoje, do materialismo, do comércio, dos bens, do consumismo, das guerras, né, desse individualismo. O desafio é nós conseguirmos ser cristãos na sua verdadeira essência. Não adorando Jesus com os lábios, mas com o coração. Esse é um desafio para nós todos, e inclusive para esse
que está falando aqui, né? Porque estamos todos multiplicadores espíritas no mesmo processo de aprendizado contínuo e coletivo. O nosso desafio é vivenciarmos Jesus na nossa vida diária. Então, eram essas reflexões que tínhamos para hoje. Espero que os irmãos tenham gostado do texto, né? E que tenham a paciência de buscar nessas fontes que citamos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, outras obras demais citadas, para que possamos nos aprofundar um pouco mais e buscarmos realmente nessa encarnação, talvez pela nossa primeira vez, né, a construção de uma vivência cristã, ou pelo menos mais próxima daquilo que Jesus realmente propõe. Era isso que tínhamos para hoje. Convidamos os amigos a uma prece, a uma oração. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, vivenciando a doutrina espírita e a comunhão de ideias e de intenções. Gratos por tudo que nos foi dado, encerramos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, irmãos. Muita paz a todos.